Olá, professores presenciais, queridos estudantes, mais um dia aqui para o nosso projeto de vida, para refletir, pensar, que nós podemos elaborar nessa nosso dia a dia, nosso projeto de vida. E nós vamos ver o que vai acontecer na nossa aula de número 6. Vamos ver? Então, o objeto de conhecimento, compreensão de si mesmo, o detalhamento é a habilidade a ser desenvolvida ou aperfeiçoada, valores, potencialidades e fragilidades a serem identificadas. Olá, voltamos agora para o nosso segundo momento, onde eu trouxe aqui para vocês, essa pista, certo? E aí ela tem um porquê. Você já imaginou qual a sensação se eu estivesse, deixa eu ver aqui, no meio desses carros, nessa pista, nesse momento, qual era a sensação que nós teríamos? Seria uma inquietação, algo de ruim vai acontecer, certo? Então, dentro disso, causa o quê? Mexe com a nossa inteligência emocional, porque ela vai despertar, ela vai dizer, olha, perigo, perigoso. Então, essa tua inteligência emocional, ela vai te dar rumos para você seguir, tomar algumas atitudes, como nós falamos no começo. Vocês perceberam que tudo vai se conectando no nosso projeto de vida? Quando nós tivemos como convidado a nossa psicóloga, que ela veio falar, e ela falou daquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim? Não. E hoje, o nosso convidado fala justamente disso, de você não ficar parada no mundo, como se você vivesse num mundo isolado, sem ninguém próximo. A minha existência, eu refletir, epa, sou eu mesmo? O que eu quero? Como eu quero? Mas as minhas decisões eu tenho que saber que não vão me afetar somente a pessoa. Existe toda uma comunidade, toda uma sociedade que as nossas atitudes também vão estar se conectando, certo? Mas nem por isso nós podemos ficar, não posso tomar nenhuma atitude porque vai afetar isso, vai afetar aquilo, mas eu também tenho que pensar no eu, na minha felicidade, enquanto eu me realizo, o quanto isso me deixa feliz, certo? E aí, o que seria essa inteligência emocional que mexe com todos os nossos sentidos, que mexe com o nosso dia a dia? Então, a nossa inteligência emocional é a construção de um projeto de vida, envolve diversos aspectos. Nós estamos sempre falando justamente do nosso do nosso projeto de vida. Então, a construção de um projeto de vida envolve diversos aspectos, que são o quê? Sonhos, desejos, emoções, habilidades, relações, possibilidades, oportunidades e realizações. Olha quanta coisa a nossa inteligência emocional é capaz de movimentar ao mesmo tempo. Já pensou, nós temos sonhos, nós desejamos, nós queremos, nós temos emoções, certo? Nós temos habilidades que podem ser desenvolvidas para nós alcançarmos o que nós desejamos, certo? Então, nós precisamos também ter habilidades. Às vezes as pessoas, quando eu falo de habilidade, às vezes as pessoas falam assim, eu quero ser médica, mas eu tenho horror a sangue. Eu não posso ver sangue que eu desmaio. Peraí. Tem que ser trabalhada essa habilidade, tem que ser, essa emoção também, ela pode ser eliminada ou diminuída, amenizada? Pode, mas isso já é um obstáculo que eu vou ter que superar. Não que não seja impossível, mas é um obstáculo que eu vou ter que superar. Então, quando você faz esse seu projeto de vida, que você percebe, que você olha as suas fragilidades, você tem o domínio, traça o teu projeto. O que é o projetar? Bem, isso aqui é uma dificuldade que eu vou ter que superar. Lembram quando nós falamos, anotem, façam um projeto em curto prazo, em médio prazo. Nós temos um projeto aí em andamento, não é verdade? Então, nós vamos cobrar esse projeto que está em andamento aí, que foi feito em grupo, e várias pessoas falaram como ia ser esse projeto, certo? E aí, continuando sobre a inteligência emocional. Determinar um projeto de vida significa construir uma vida planejada, que tenha como objetivo mobilizar recursos para realizar seus desejos nas áreas familiar, pessoal, social e profissional.
Então, todo projeto de vida, aquilo que nós acabamos de falar, ele não é apenas único, é você, mas ele vai envolver o quê? Os teus desejos, que vai ampliar a quem? A família, o pessoal, o social e o profissional. Isso tudo tem que ser levado em consideração. É aquilo que nós falamos, nós vivemos numa sociedade, nós não somos únicos, nós não somos aquela couve-flor ali, a espuma que está ali, não. Nós temos esse convívio, certo? Mas isso não quer dizer que a vida tem que ser engessada e que não existirão imprevistos e transformações, certo? Mesmo fazendo um projeto de vida, isso não quer dizer, eu vou traçar o meu projeto de vida e vou seguir pronto. É um projeto, tá? Ele não está engessado, não existe uma mudança. Por exemplo, hoje nós teríamos 3 convidados para participar, mas houve um imprevisto e nós conseguimos ultrapassar os obstáculos, certo? E aí saiu uma belíssima aula, uma belíssima apresentação. Então, é isso, não pode estar engessado. O teu projeto de vida, ele não pode estar engessado, não tem que ser, ele tem que ser flexível, certo? E aí, continuando, que diz, né? Esse planejamento organizará os meios para alcançar os seus objetivos. Então, esse planejamento do teu projeto de vida, o que você quer conseguir? Vamos colocar que você quer finalizar o ensino médio com boas notas. Ora, eu vou ter que fazer um planejamento, eu vou ter que organizar a minha vida, eu vou ter que abdicar de algumas coisas, deixar de lado algumas coisas, eu vou ter que deixar de mexer meu celular meia hora por dia, e essa meia hora eu vou pegar um livro, vou pegar minha apostila, se eu tiver acesso à internet, a possibilidade de acessar a internet, eu vou entrar num ambiente virtual de aprendizagem, eu vou ver o material que é disponível pelo centro de mídia, certo? No saber mais, vou verificar as aulas. Então, eu tenho que traçar um caminho aonde eu posso seguir. Isso não quer dizer aquilo que eu falei, vai ser engessado, eu não vou poder mudar. Até mesmo eu, às vezes, eu vou seguir essa meta, eu quero conseguir isso. Mas acontecem imprevistos. E eu tenho que, a partir daquele imprevisto, criar um novo procedimento, um novo objetivo para superar aquele obstáculo, certo? Então, esse planejamento organizará os meios para alcançar os seus objetivos, mas também o ajudará a questionar-se constantemente sobre si mesmo. Exatamente, tem hora que diz, espera aí, era isso que eu pretendia, mas eu comecei a descobrir que não era bem assim, certo? Sobre o seu modo de estar no mundo e de enfrentar as dificuldades. Às vezes nós traçamos um projeto, nós temos um ideal, certo? Eu sempre gosto de dar como exemplo a questão de ideal, de algo concebido, ter um preconceito, vamos dizer assim, um preconceito que eu digo assim, de conhecer, de conceituar. A questão do motorista de ônibus, vou colocar como um exemplo. Então, a faculdade tem um ônibus que ele passa em frente ao FAM, que é o 213. Gente, aquele ônibus é hiper mega lotado. E a professora Lúcia utilizava esse ônibus para ir. E nós fizemos um trabalho de sociologia e a professora perguntou que fez um projeto que nós teríamos que escolher uma profissão, mas antes nós teríamos que fazer um desenho, como nós vimos nós tínhamos a visão daquele profissional. Nossa, eu fiz um desenho, eu e a minha equipe, colocamos o motorista de ônibus como uma pessoa mal educada, carrancudo, sabe, aquela coisa bem horrível mesmo, porque nós achávamos mal educado, que sempre estava de mau humor e não sei o quê. E o trabalho continuava, nós tínhamos que acompanhar aquele profissional, a sua rotina de trabalho, durante uma semana. Gente, ir para uma garagem de ônibus 3h da manhã, para pegar o ônibus, para começar a rota, e nós sentávamos na primeira cadeira, e nós começamos a observar. No final do nosso trabalho, resumindo, nós fizemos um desenho, se a nossa visão continuava a mesma ou não. Eu coloquei asas no motorista. Ele é um anjo, ele é um santo, porque na metade do caminho eu já queria matar todos os passageiros, que quem era mal educado eram os passageiros mesmo. Então, a questão do calor, de estar ali dirigindo, sabe, conduzindo aquele ônibus sem ar-condicionado, na quentura, pegando gente mal educada, gente que xingava, gente que
Era horrível. Então, muda todo o nosso conceito. Nós, às vezes, precisamos traçar um projeto, mas isso pode mudar a nossa visão também. Bem, não é isso que eu quero. E não é proibido mudar a sua opinião, certo? Então, é sobre o seu modo de estar no mundo e de enfrentar as dificuldades. Tá? Então, como é que eu vou enfrentar isso? É isso mesmo que eu quero? E aí, continuando, quando se tem um projeto de vida claro e definido, as chances de superar dificuldades podem ser maiores. Exatamente. Eu sei aonde eu quero chegar, como eu vou chegar. É isso que eu quero. Todos os dias é uma etapa. Todas as horas, será que eu cumpri? Será que é realmente isso? Como é que está essa minha inteligência, né? Essa minha inteligência emocional que move esse meu projeto de vida, né? Para eu alcançar os meus objetivos? Como é que está acontecendo isso? Deixa eu organizar, deixa eu pensar. Nós temos que parar um momento e dizer, espera aí, será que eu estou seguindo? Será que eu estou sendo fiel ao meu projeto, às minhas etapas desse projeto? Certo? E aí eu trouxe aqui um pensador para vocês que ele fala justamente dessa questão. Vamos ver? Então, né, o Daniel Goleman, 1946, diz o seguinte, ele é um psicólogo e pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Acompanhou centenas de pessoas bem-sucedidas e percebeu que o quociente da inteligência delas não era maior que a média do que a maioria da população. Então, o que é isso? É o QI. Essas pessoas, né, que ele colocou como bem-sucedidas, o QI delas estava na média, não era superdotados, não. Não era aquelas pessoas mega dotadas que estavam ali, ó, bem-sucedidas. Então, ele olhou, observou e disse, ei, peraí, essas pessoas bem-sucedidas, ele fez o teste e ele percebeu que elas estavam mediana. Nós sabemos que tem aquelas pessoas que são superdotadas, super inteligentes, mas aí como é que elas trabalham com a inteligência emocional? Eu conheço N pessoas que têm títulos e mais títulos, mas o trato social, nossa! E às vezes, né, isso atrapalha. Tratar o outro com educação, tratar o outro, se colocar no lugar do outro, que nós já falamos aqui, tentar se colocar no lugar do outro, às vezes é muito difícil. Né? E às vezes as pessoas que são, vamos dizer, muito inteligentes, elas se fecham naquela sua redoma e ficam, não, eu sei tudo, eu conheço tudo, e o mundo, ó, passa muito rápido. E aí o que ele fez, esse Daniel? Vamos ver aqui mais um trechinho. Ele, então, foi em busca dos fatores comportamentais e emocionais responsáveis pelo sucesso. Os chamou de inteligência emocional. Então, o EI, né? Então, ele colocou, não o QI, mas ele agregou o EI e os agrupou com um conjunto de habilidades chamado de quociente de inteligência emocional. Tá? E quais são justamente essas habilidades que ele percebeu nessas pessoas bem-sucedidas, né, que eles estavam numa média de QI, aí ele, espera aí começou a pesquisar, e aí ele elencou o que movia, o que trazia esse sucesso para essas pessoas, né, dentro dessa inteligência emocional. Vamos ver? E aí ele trouxe, né, justamente esse EI, né, que é a inteligência emocional, que é o primeiro item que vai aparecer aí para vocês, que é o autoconhecimento, gente. Olha aqui, essa palavra, o autoconhecimento, nós já falamos N vezes aqui durante a nossa aula. O que é o autoconhecimento? É a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e emoções quando ocorrem. Nós já até comentamos com vocês o momento que as emoções vêm, o momento de aflição, o momento de constrangimento, o momento de felicidade. O que te agrada? Nós já colocamos isso para vocês. Reflitam sobre isso, não é verdade? Então, se autoconhecer, que é a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e emoções quando ocorrem. Ok? Vamos ver um outro que ele colocou justamente. Automotivação. Olha aqui, automotivação. Habilidade para lidar com os próprios sentimentos adequados às reações e a cada situação. Então, a automotivação é uma habilidade,
tá? Essa habilidade para lidar com os próprios sentimentos. Tem outro? Tem sim, vamos ver? Então, a sociabilidade. Nossa, sociabilidade. Habilidade de desenvolver relacionamentos interpessoais amigáveis, produtivos, respeitosos e saudáveis. Isso aqui é muito importante, principalmente em sala de aula, certo? E outro também que eu sempre considero respeitosos, tá? Então, quando eu respeito o outro, eu sei do meu limite, o outro também reconhece o seu limite. E isso é meio caminho andado, a questão amigáveis e respeitosos, tá? Aonde? Na sociabilidade. Vamos ver outro? O controle emocional, tá? Então, o controle emocional também elencou, que é a capacidade de dirigir as emoções, os sentimentos e os esforços a serviço de um objetivo. Então, o controle emocional é muito importante, principalmente para dirigir o quê? As emoções. Aquelas pessoas muito impetuosas, né, que qualquer coisa sai quebrando tudo, sai gritando, jogando cadeira e etc. São pessoas que não têm o controle emocional. Então, isso aqui é muito importante. Vão anotando aí. Temos mais um? Vamos lá? Isso aqui já foi falado e vai ser batido, vai ser falado novamente. Empatia, tá? Ele vai aparecer constantemente em nossa aula, que é a habilidade de reconhecer as emoções de outras pessoas, se colocar no lugar delas e agir de acordo com o que foi percebido nelas, tá? Então, empatia, gente, é muito importante, principalmente em uma sala de aula, no trabalho, em qualquer convívio, tá? É justamente aquele momento que eu sei aonde o outro vai estar, o que o outro está sentindo. É tentar se colocar um pouco no lugar dele, tentar reconhecer o meu limite. Às vezes as pessoas não estão com vontade de conversar, mas nós já falamos aqui também, mas aquele, eu estou aqui, se precisar, se a pessoa quiser conversar, vai lá, sabe que aquela pessoa está disponível. Ou então, algum ato, alguma brincadeira, que às vezes as pessoas acham que brincar, todo mundo vai aceitar. Não, nem sempre. Então, nós temos que saber também o outro, quando o outro gosta, quando o outro não gosta. É saber o meu limite, sempre o limite vai estar presente, o respeito principalmente. E como essas inteligências ele colocou, né, o Daniel, ele colocou como é que elas podem ser trabalhadas, como é que elas podem ser desenvolvidas, essa inteligência emocional, né? Vamos ver? Então, ele colocou aqui como podemos aprimorar cada habilidade. Aí a imagem, ela fala muito, né? Esse quebra-cabeça que vai sendo colocado as pecinhas para criar o quê? Criar uma pessoa, criar uma forma, né? O autoconhecimento. Como é que eu posso desenvolver isso? Ter momentos a sós é muito importante, gente. Aquele momento nosso, aquele momento de pensar, como a nossa querida aluna colocou aí. Fui eu mesmo que fiz isso? Fui eu que tomei essa decisão? Certo? Então, esse momento de reflexão, aqui nós estamos pedindo muito no nosso projeto de vida, é reflita, pense, converse com os seus colegas, né? Esse autoconhecimento. Então, desenvolver essa habilidade do autoconhecimento é ter momentos a sós, exercitar a criatividade e a sensibilidade como forma de reconhecer sua visão do mundo, né? Essa visão de mundo que nós temos que ter. Exercitar a criatividade e a sensibilidade, gente. Olha aí, criatividade e sensibilidade como forma de reconhecer sua visão de mundo. E aí, pesquisar sobre a vida de pessoas inspiradoras. Eu sempre digo que algumas pessoas, às vezes as pessoas têm aquela síndrome da conspiração. O que é a síndrome da conspiração? É que acha que todo mundo está contra ela, sabe? Então, essas pessoas que estão em volta também, elas começam a receber essa energia, porque o mundo está cheio de energia, gente, né? De ondas energéticas. Está aí, nós temos várias, o celular. Já pensou se todo celular tivesse que ser ligado por um cabo de aço?
Será que nós íamos conseguir andar? E elas vêm através de quê? Captado por sinais de satélites, mas como é que chega? Então, essas ondas movimentam. Então, as pessoas, quando elas estão próximas de pessoas muito negativas, elas acabam a ficar também negativas. Então, você tem que chegar, levar outro olhar, um outro pensamento, que nem tudo está à nossa volta contra, o mundo não está contra a gente. E sim, nós temos que lutar, né, para tentar tirar isso. Esse autoconhecimento é muito importante. E aí tem a automotivação. Tá? Então, como é que nós podemos trabalhar essa automotivação? Fazer o que precisa ser feito com atitude positiva. Aí esse exemplo também dessa imagem muito criativa, subindo cada degrau, cada dia um degrau. Não esperar ter vontade para fazer aquilo o que é necessário, agir logo e fazer bem feito. Nossa, isso aí serviu para a professora Lúcia e para a professora Isabel. Nós temos que fazer, a professora Isabel tem um relatório aí que ela está, né, professora Isabel, já batalhando, então tem que fazer logo. Com certeza ela vai fazer bem feito, né? Mas não podemos deixar para depois. E não esperar ter vontade, certo? Tem que ser feito? Vamos fazer. Visualizar os ganhos que serão obtidos com a realização das metas propostas. Nossa, se eu fizer isso agora, eu posso descansar um pouquinho mais. Se eu estudar agora, não deixar para depois, eu vou ter mais tempo de pegar meu celular e ficar vendo besteira no celular, ligar, assistir meu programa preferido, assistir minha novela e etc., escutar meu programa de rádio, certo? Então, tudo isso tem que ser colocado em pauta, tem que ser analisado. E a sociabilidade, como é que eu posso desenvolver essa sociabilidade? Ouvir as pessoas e respeitar seus pontos de vista. Exatamente. Tem pessoa que tem uma opinião, a outra não tem. Não, tem que ser igual, pode pensar igual. Não é assim, né? Procurar formas pacíficas de resolver diferenças, certo? Acolher o outro, oferecendo apoio e demonstrando alegria com o progresso. Né? Não ser aquele uruca. Tinha um desenho que era muito engraçado, que ele sempre falava assim, da minha época, né? Falava sempre assim, não vai dar certo, isso não vai dar certo. O Leão da Montanha elaborava o maior projeto, aí ele ia contar para o Arley, aí o Arley falava, não vai dar certo, eu sei que isso não vai dar certo. Então, não, vamos pensar que vai dar certo, vamos tentar. Se não conseguirmos, ótimo, mas nós tentamos, certo? Empatia, como é que nós podemos desenvolver? Colocar-se no lugar do outro, especialmente quando ele parece frágil ou vulnerável. Buscar compreender o outro sob uma perspectiva histórica, julgando menos e entendendo que cada pessoa pensa e age também de acordo com sua história. Continuando, a empatia. Estender a mão ao outro, oferecendo ajuda sem se omitir diante de sua dor, do seu sofrimento, de sua solidão. Certo? Então, isso aí é muito importante, principalmente quando nosso colega, alguém da família, é muito fácil, às vezes, as pessoas sentirem algo, está triste, querer um afago, né? Olha, como é que tu tá? Olha, eu estou aqui. Eu sempre falo assim, não invadir, mas se colocar disponível. Se precisar, pode contar comigo. E, às vezes, algumas pessoas, quando vê alguém com problema, opa, de problema já tem mesmo, eu não quero saber, entendeu? Sempre as pessoas têm mania de achar que o seu problema é maior do que o outro. E, às vezes, as pessoas dizem, gente, eu pensava que eu tinha problema, mas tem gente com muito mais. Então, escutar, se colocar no outro, estar disponível ao outro, né? E aí o controle emocional, como é que isso acontece? Praticar a calma antes de reagir a uma provação. Então, calma, respirar, é muito difícil. A professora Lúcia fala porque ela, geralmente, às vezes, ela age pela emoção, né? Então, isso aqui é também uma análise para a professora Lúcia. Então, praticar a calma antes de reagir a uma provação. Exercitar a força de vontade diante do desejo de desistir. Respeitar combinados, manejando emoções dissonantes como medo, cansaço e insegurança. Certo? E aí nós temos o nosso controle emocional, que é praticar a calma antes de reagir à provação, né? Exercitar a força, como eu coloquei para vocês,
E aí vem o que mais? Ao longo da vida, né, desse processo todo, ao longo da vida é importante aproveitar as oportunidades que surgem para trabalhar cada habilidade que ajudará a desenvolver a inteligência emocional. Para começar a repensá-la e a desenvolvê-la, é interessante fazer uma autoavaliação a fim de verificar se existem habilidades que necessitam ser trabalhadas. Desenvolver a inteligência emocional pode trazer vários benefícios, certo? Então, aqui nós trabalhamos justamente o que é que nós precisamos. E nada melhor, né, desses benefícios. Quais são esses benefícios que nós fizemos? Pontuamos cada um que eles podem trazer, né, esses benefícios. Como exercitar? Como fazer? O que são eles? Essa inteligência emocional, né, que o Daniel Goleman colocou. Né, ele pontuou que as pessoas bem-sucedidas elas estavam no nível de QI mediano, mas quando ele foi a fundo, estudar a fundo, ele percebeu que a inteligência emocional dessas pessoas bem-sucedidas estavam um nível muito alto. E nós colocamos aí quais eram essas habilidades, como elas podem ser desenvolvidas e quais são esses benefícios que nós vamos ter. Nada melhor para representar esses benefícios, né? Aqui um lindo, vamos lá? Esse lindo jardim aqui para vocês, que traz a paz, traz todo né, reflexão, pensar. E aí, quais são? Quais são esses benefícios que nós podemos colher desenvolvendo toda essa nossa inteligência emocional? Vamos ver? Então, ele diminui os níveis de ansiedade. A professora Lúcia está precisando diminuir o seu nível de ansiedade. Isso aqui está sendo também um momento de reflexão da professora Lúcia. E quais outros benefícios que nós podemos? Olha aí. Aqui, professora Lúcia, né? Melhora o relacionamento interpessoais, o contato com o outro, até mesmo na família, em sala de aula, com o seu professor, com seus colegas de sala de aula. Com certeza eu tenho salas aí que já estão melhorando justamente esse relacionamento interpessoal. E qual é outro benefício? Ajuda a desenvolver a autoestima e a autoconfiança. Quando você desenvolve, né? O meu jardim está ficando cheio de placas aqui. E aí, outro, vamos ver? Aumenta a clareza dos objetivos e o comprometimento com a sua realização. Tá? Então, é outro benefício que nós vamos ter desenvolvendo a nossa inteligência emocional. E aí temos mais um, agora aqui, trabalha a empatia e o equilíbrio emocional. Certo? Então, aqui nós estamos justamente com esses benefícios que desenvolver essa inteligência emocional, o trabalho com o outro, a empatia, autoconhecimento, autoconfiança, vai trazer. Né? Não podemos esquecer que houve já um estudo. Não são as pessoas mega, hiper inteligentes que podem, claro, elas têm uma facilidade da questão das avaliações, etc., está ali. Mas o sucesso depende muito também da nossa inteligência emocional. Certo? Então, trabalhar esse momento, os benefícios estão aqui, ó, lindíssimos nesse jardim, nesse caminho, nessa trilha que você pode seguir, vários caminhos que te levam justamente a ter esses benefícios quando se trabalha a inteligência emocional. E tenho certeza, a professora Lúcia também está refletindo sobre tudo isso, tá? Porque às vezes vai lá, ó, na feridinha de cada um, fazendo essa reflexão, essa autorreflexão. Certo? Então, agora nós vamos para a nossa primeira questão, tá? Desse nosso dia tão rico de tantos conhecimentos, de tantas, pensando um pouco no eu, como eu sou, como eu posso melhorar, e eu melhorando, eu também vou melhorar o meu ambiente, o meu convívio, né? Tanto familiar, pessoal, social e profissional. Certo?